Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que se chama Esperança em Tempos Difíceis, parte 18. Vamos lá? Hoje eu quero meditar com vocês aqui em Marcos 5, do versículo 25 em diante, que diz assim: Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente o tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Tem algumas versões que diz virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos teus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Gente, hoje eu quero falar sobre fé. Como que a gente pode fortalecer a nossa fé? Eu vou contar uma experiência minha. Teve um certo período da minha vida que eu estava vivendo uma situação muito difícil, né, no meio do deserto, e teve uma área específica que eu não estava tendo fé. E eu estava ali tentando na força do meu braço. Só que chegou um dia, eu sentada aqui na minha cama, eu abri a janela, olhando para o céu, chorando muito. Eu fiz uma oração assim, muito simples, né? Na minha simplicidade, eu conversei com Deus. Eu falei assim: Jesus, eu não estou tendo fé nessa área. Eu não estou conseguindo crer. E me ajuda na minha incredulidade. Me dá a fé que eu preciso, porque a tua palavra diz que o Senhor é o autor e o consumador da minha fé. Me dá a fé que eu preciso para vencer essa situação, porque realmente eu não estou crendo. Gente, eu fui sincera com Deus. Eu abri meu coração e fui sincera com Ele. No outro dia, eu estava no trabalho e eu estava ouvindo uma mensagem num fone só, uma palavra, meu pastor pregando. Ele estava pregando sobre Efésios 1. E o Espírito Santo usou tão fortemente aquele homem para trazer fé ao meu coração. Foi a palavra que marcou a minha vida. E ele dizia assim: que a sobreexcelência e a grandeza do poder que atua em nós, que é a mesma força poderosa que ressuscitou Cristo dos mortos, esse mesmo poder que nem as ânsias da morte pôde detê-lo de ressuscitar Cristo. É esse poder que habita em você. Quando ele disse que habita em você, gente, veio assim, ó, a fé que eu precisava brotou dentro de mim. Mas uma fé tão forte, uma convicção tão forte, que eu cheguei em casa naquele dia como uma leoa. E eu fiz o que eu tinha que fazer, porque o Senhor trouxe a fé que eu precisava. Então hoje você pode estar pensando assim: Priscila, eu estou sofrendo há tanto tempo e eu estou sem fé, eu estou desacreditada, eu estou desmotivada. Como que eu faço para ter fé? Seja sincera com seu pai. Entra no teu quarto e ore, porque a palavra também diz que o Senhor, Ele procura aqueles que são sinceros. Deus não está procurando os perfeitos. Deus está procurando aqueles que são sinceros, que expõem as suas fraquezas, porque Ele é Pai, meu irmão, Ele te ouve.
Ele te atende. Então, entra na presença de Deus e seja sincero com Ele. Senhor, a minha fé precisa ser fortalecida. E Ele vai fortalecer a sua fé como? Através da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você percebe que eu não estava lendo um texto. Alguém estava ministrando a palavra e certo trecho daquele texto, em Efésios 1, o Espírito Santo jogou a fé no meu coração, a fé que eu precisava. E ali eu tive a fé necessária, fortalecida para fazer o que eu tinha que fazer. Então, peça ao seu Pai, Senhor, alimenta a minha fé. Alimenta a minha fé. Como que a gente alimenta a nossa fé, gente? Deus falou comigo assim. Na verdade, Ele fala como quer. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de pessoas. Deus fala através de um louvor. Então, faça essa oração sincera e peça para Ele fortalecer a sua fé. Amém? Vamos adiante. Sim. E eu estava mais cedo aqui estudando esse texto. E o que me chamou a atenção foi o seguinte. No mesmo instante, estou lendo o versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Gente, eu imagino Jesus, aquela multidão gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus. Eu imagino o mestre parando, olhando para um lado e para o outro. A palavra diz que no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Gente, o mundo espiritual não é bagunça. E até o inferno tem que obedecer. A palavra diz que com a boca se confessa e que com o coração se crê. Quando você crê, é imediato. O poder de Deus tem que entrar em ação. Porque eu vejo os outros milagres relatados no Evangelho, Jesus tocava nas pessoas, nela não. Ela teve fé para tocar nele, ou seja, sem ele perceber, sem ele querer, estar consciente do que estava acontecendo ali, saiu o poder dele, saiu virtude dele, sem ele perceber. Então, há uma lei no mundo espiritual. Quando você crê, o poder de Deus entra em ação. Gente, isso é um fato, é uma verdade no mundo espiritual. Quando você acredita, o céu se abre e o poder vem. É instantâneo, é na mesma hora, como aconteceu aqui, ó. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele. Ele virou para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E eu fiquei perguntando assim, agora há pouco eu perguntei ao Espírito Santo. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia quem tinha te tocado. Por que o Senhor fez essa pergunta? Quem me tocou? Gente, o Espírito Santo falou para mim imediatamente. Porque ele queria mostrar para aquela mulher. Não, na verdade. Por que ele fez essa pergunta? Porque ela se sentia indigna. Ela se sentia inferior. E ele disse a mim, eu fiz questão de falar com ela, porque ela se sentia indigna, inferior. Essa mulher, ela não estava doente só no corpo, gente. Ela estava doente aqui, ó, na alma. O coração dela estava ferido. Primeiro, era mulher. Naquele tempo, uma mulher não poderia falar com um homem assim em público. Segundo, ela não poderia nem estar ali, porque uma mulher sangrando naquele tempo era considerada como impura. Ou seja, se ela saísse na rua, até para ir ao médico, como ela gastou todo o dinheiro dela, as pessoas, não, você está sangrando, impura, sai daqui. Ela era rejeitada. Ela era rejeitada. E não era só o corpo que estava doente, a alma dela estava ferida. O coração dela estava ferido. Por isso que Jesus fez questão. Ele sabia quem tinha tocado nele. Ele poderia ter ido embora para a casa de Jairo, mas ele fez questão de perguntar, quem me tocou? Porque ele fez questão de falar com ela. Porque ela se sentia impura, indigna.
ela não se sentia merecedora. Ela não chegou perto dele e falou: Jesus, me cura. Ela não teve nem a coragem, a dignidade de chegar e pedir para ele curar. Não, eu vou tocar apenas na barra do vestido dele. Já é o suficiente porque eu creio. Não, mas ele fez questão de falar com ela. Para mostrar que ela é merecedora, sim. E que ela não era rejeitada por ele. Teve um dia que eu estava numa igreja com meu marido, tinha muita gente. E o diabo falou assim, ó, você não é notada. Aí eu parei e fiquei pensando assim, eu falei, realmente, eu não sou notada pelo homem, mas eu sou notada por Deus. É o suficiente. É tudo que eu preciso. Às vezes você pode se sentir indigna, às vezes você pode estar se sentindo ferida, se sentindo inferior, sabe, às outras pessoas. Ninguém entende a minha dor, ninguém vê o meu sofrimento, sabe, se sentindo até mesmo impura por um erro, por um pecado. Minha irmã, Deus te vê e Ele faz questão de falar contigo no meio da multidão. Ele te procura. Você é notada por Ele. Ele não cura só o teu corpo, Ele cura a tua alma também. Ele cura lá dentro. Ele não curou só o corpo dela. Não foi só a hemorragia que cessou. O coração dela foi curado. Ela foi curada da rejeição. Ela foi curada do sentimento de se sentir indigna. Ela foi curada. Ela se sentiu acolhida. E olha o que ele falou para ela. Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés e tremendo de medo. Olha só, medo, insegurança. Medo, insegurança. Ela poderia ser apedrejada, porque ela não poderia estar ali. Medo, insegura. Ela contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, 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 a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus te encontra no meio da multidão e te chama de filha. Você é honrada, você é preciosa às vistas de Deus. Ele faz questão de te curar por completo. Talvez você esteja nesse deserto achando que você precisa só vencer essa dor, mas Deus tem muito mais para fazer na sua vida que você não pode nem imaginar. Ele quer fazer nova todas as coisas. Não é só uma área não, são todas. Deus quer curar o teu corpo, tuas emoções. Deus quer curar o teu coração ferido. Então continua andando, não desista, porque Ele te chama de filha, filha amada. Se para as pessoas você não é digna, não é merecedora, se os homens não te notam, Ele te nota, Ele te vê, aonde você estiver. Então continua andando, porque vai valer muito a pena. Deus não vai tratar só de uma área da sua vida, Ele vai tratar de todas. A mulher do fluxo de sangue não foi curada só no corpo, ela foi curada na alma. Jesus restaurou a dignidade dela. Jesus restaurou o amor próprio dela. Então fica firme, continua andando. Deixa Ele entrar, deixa Ele te curar. Se está lhe faltando fé, seja sincera com seu Pai. Ele vai trazer a fé ao teu coração por meio da sua palavra. Continua perseverando, continua andando, meu irmão. Vai valer muito a pena. Amém, gente? Boa noite para vocês. Vai lá, medita mais nessa palavra. Marcos 5, a partir do versículo 25. Vai lá, o Espírito Santo quer falar mais ao teu coração. Boa noite, fique com Deus e até a próxima. Fica firme aí, porque eu tô firme aqui.